Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao primeiro episódio do podcast Vida na Vida. Eu sou o pastor Mateus e aqui comigo está uma galera que ama conversar sobre o Evangelho de Jesus. E é isso que nós vamos fazer essa noite. Você é o nosso convidado. Puxe uma cadeira, sente-se à mesa. O tema de hoje é individualismo. Vamos lá. Individualismo é o nosso tema, o tema do nosso bate-papo. E como sempre nós fazemos, nós iniciamos o nosso bate-papo, a nossa conversa, conceituando o que significa esse tema, ou o tema do bate-papo. Individualismo, o que é? Bom, gente, sempre eu começo falando, né? É incrível. Pode começar. Fica à vontade. É incrível, como eu sempre começo falando. Bom, acho que individualismo é quando tipo, você pensa mais em si, né? Menos no outro, tá mais voltado para si mesmo. Não envolve muito pensar no outro, dividir com o outro. Mas a sua vontade, aquilo que você quer, aquilo que você gosta, você prioriza. Segundo o dicionário lá do Google, é isso mesmo, viver para si. Viver para si, nada mais, entendeu? Entendi. Eu acho que tá ligado também a diferença. Você não ligar pro que não te interessa. Você ser indiferente àquilo que não tá no seu interesse. Mas aí seria indiferente ao outro? O outro não é o meu interesse. Ligando com o que ela disse, é a diferença. Seria um caso de uma pessoa, homem, por aí, como egoísta. Tá. Como egoísta. Seria o termo. Tá, eu pesquisei... Desculpa, que só pensa nela, no pensamento dela mesmo. Tá. A palavra individualismo, ela tá muito ligado com essa ideia de egoísmo, né? Vocês acham que elas convivem juntas? Ser individualista é ser egoísta? Tá bem, bem Com próximo, certeza. né? São amiguinhos. São amiguinhos. Andam Juntinhos. Tá. Então o individualismo tem a ver com o comportamento? Tem. Tem a ver com o comportamento? Se você pensa em você, autossuficiência, né? se você tá ali priorizando a sua própria vontade, você não se importa com o que o outro pensa, o que fere o outro, ou que... Uma pessoa egocêntrica, né? Seria. Ela não se importa com o Tem que o comportamento consentimento, dela causa no outro. O comportamento volta para si mesmo, para si próprio. Eu acredito que é isso, tudo foi falado, né? O individualista, ele rompeu os limites da individualidade. Porque a individualidade é a capacidade que o indivíduo tem de se reconhecer diferente do outro. O individualista, ele vai para além disso. Porque na individualidade você consegue reconhecer o outro. Ok, ele é parte do meu outro, da minha outra condição. O individualista, ele já rompeu, ele tá além. Então eu diria que o individualista, ele é o rompimento do limite da individualidade. Ele foi para além da individualidade. Ele não consegue ser um simples ser individual. Ele vai para além. Ele não consegue mais ver o outro. O indivíduo vê o outro. O individualista não vê o outro. Eu vejo as pessoas muitas vezes trazendo a ideia de individualismo e individualidade como se fossem a mesma coisa. Então eu tava, por exemplo, eu vi alguns vídeos, li algumas coisas e teve até um vídeo legal que eu me esqueci aqui qual é o nome, e em que as duas pessoas que conversavam naquele vídeo, ora falavam individualismo e ora falavam individualidade. Mas o que eu percebi é que elas queriam tratar a respeito do individualismo. Então fica claro para nós que individualismo e individualidade são coisas opostas. Como é que a gente pode definir de maneira mais clara a diferença entre uma pessoa individualista e uma pessoa que tem a sua individualidade? O individualista é o cara que pensa nele mesmo, ele é autossuficiente. Eu dependo de mim mesmo.
para alcançar o que eu quero. A individualidade, porém, cada um tem Nós somos uma diferentes. pessoa, cada um é uma pessoa diferente. Eu tenho uma habilidade, você outra, Dani outra, e num contexto geral cada um faz parte de uma engrenagem, entendeu? Vamos colocar assim. Então nós dependemos do outro, mesmo sendo único. É uma barreira bem grande entre um e outro, né? Um foca no ser único, como eu sou, eu posso sozinho, e a individualidade, cada um tem um jeito seu próprio. Entendi. Então a individualidade é algo bom. Sim, necessário. Sim, é fundamental. Fundamental. Claro. Tá, vocês acham que o individualismo, a gente sempre linka o individualismo muito com um comportamento de indivíduos. Então é uma pessoa que só pensa em si, é uma pessoa que não pensa em ninguém, é uma pessoa que se porta com os seus prazeres, é uma pessoa egoísta. Mas vocês não acham que o individualismo é um conceito que ultrapassa a questão do comportamento e antes de ser um comportamento é uma lógica da nossa sociedade? Só é um comportamento porque antes de ser um comportamento é uma lógica da nossa sociedade, é um valor, é um princípio da nossa sociedade? Você está dizendo então que o individualismo no comportamento ele é reflexo da gênese social. Exatamente. Da característica da nossa sociedade. Então os valores, o valor e o princípio pregado na nossa sociedade é um valor e um princípio individualista. E por isso nós nos comportamos dessa forma. Então antes de ser uma questão comportamental, é uma questão que caracteriza o que a nossa sociedade é. Então, por exemplo, fui buscar no dicionário online Michaelis, né, que fala, diz assim, ó: individualismo é uma doutrina pouco solidária que valoriza a autonomia individual em detrimento da hegemonia da coletividade. Em ética, é um conceito em que os valores se definem com base no indivíduo. Então, o individualismo, antes de ser uma questão comportamental, tem a ver com uma doutrina, uma lógica de existir e de ser. Concordam ou não? Sim, e além, é uma doutrina que hoje ela está em alta na sociedade, mas eu acredito que ela é do ser humano. O ser humano tem a tendência, o coração do ser humano tem a tendência a ir para esse individualismo. Mas é engraçado isso, né? Porque, tipo, a gente como ser humano tem necessidade de se relacionar, certo? Todo mundo tem necessidade de se relacionar, de ter alguém. E ao mesmo tempo, a gente tá falando que a gente vive numa sociedade que, tipo, te obriga, tipo, te ensina, te doutrina a ser individualista. É meio contraditório, né? Eu acho que a gente pode pensar, talvez, quando a gente fala assim, né, nós precisamos um do outro. Eu acho que o individualismo não apaga essa concepção da necessidade do outro. Eu acho que o individualismo, não sei, é um pensamento, tá? Ele nos coloca diante do outro e o outro se torna para nós uma coisa utilitária. Acho que sim. Uma visão material, né? Então, até onde o outro me serve. Exatamente. Até onde o outro, né, faz com que eu me sinta bem. Exato. Porque essa é a lógica. A lógica da nossa sociedade é o quê? É ser feliz, Sim. É ter prazer, enfim, é experimentar tudo aquilo que é bom. Todo mundo concorda que os relacionamentos nem sempre trazem alegria. Sim. Relacionamento requer conflito, Sim. requer dor, né? Eu me relaciono com você e para que a gente possa atingir níveis de amizades mais altos, nós vamos passar por brigas, nós vamos passar por situações difíceis. A questão é que o individualismo, a lógica da nossa sociedade não quer isso. Não. Então eu passo a me relacionar com você enquanto você me beneficia. Eu não sou obrigado a nada, né? Tipo, é uma coisa que tá muito em alta. Eu não sou obrigada a nada. Se você não se sente bem,
cai fora. Se você não se sente confortável, cai fora. Não sou obrigado a ficar com alguém ou em uma amizade porque a pessoa é tóxica. Exatamente. Porque, né, a gente passou por dificuldades juntos e aí pra mim não serve. Exato. Acho que isso tá muito... E aí entra na questão de cada vez mais a gente viver numa sociedade de relacionamentos frágeis. Sim, totalmente. É bem superficial. E o individualismo. Raso. Exatamente. Ninguém tem, né, relacionamentos profundos, realmente que passou por dificuldades juntos, que sobreviveu, ou amizades longas, ou relacionamentos longos. É tudo tipo bem curto, né? Exatamente. É a lógica do nosso... A lógica do nosso tempo é: eu não posso criar uma relação profunda com você porque qualquer hora você pode me machucar. Ou eu crio uma relação com você até um certo limite em que você vai me proporcionar prazer, vai me proporcionar benefícios, você vai me dar aquilo que eu preciso. Mas quando isso não for uma realidade, aí nós rompemos essa relação. Isso é a fragilidade dos relacionamentos, certo? Tem um poeta, eu me esqueci agora a nacionalidade dele, John Donne. Ele diz assim: nenhum homem é uma ilha inteiramente isolado. Todo homem é um pedaço de um continente, uma parte de um todo. Vocês acham que a gente se esqueceu de que nós somos humanidade? Nós não, antes de sermos... Aliás, nós somos indivíduos, temos a nossa individualidade, mas também somos humanidade? Nós só somos uns com os outros? Tem uma mulher filósofa que chama Agnes Heller. Ela tem uma frase também. Existiu um homem. Por existir um homem... Eu esqueci, eu fiquei nervoso, esqueci do começo. Mas um homem só vai existir no futuro enquanto eu planto oliveiras e desejo que ele colha dessas oliveiras, desse outro. Ou seja, por ter existido um homem, eu existo hoje. E por eu existir hoje, pode existir um homem no futuro. Aí ela termina. A vida do ser humano, ela é tão limitada quanto a vida da humanidade. Essa é uma condição que mostra a dependência que você sempre vai ter do outro, né? Que tanto há uma expressão de que quem planta tâmaras não colhe tâmaras, né? Como a oliveira, como você disse. Ou seja, aquilo que eu hoje planto, haverá um outro que vai colher. Então nós vivemos uma inter-relação. Isso é a parte. O John Donne, quando diz que nós não somos uma ilha, tem essa mesma expressão. Ninguém vive numa relação de solidão ou de unicidade, né? A gente só vive na relação com o outro. Você não consegue viver numa condição individualista. É um engano. Isso é tudo que a sociedade está pregando, é um mero engano. Por isso que a gente vê o adoecimento da sociedade. A sociedade, ela adoece hoje por não perceber exatamente que o individualismo nada mais é do que um produto de consumo, não uma realidade de existência. Eu estava lendo uma citação de um autor que ele exemplificou na nossa atualidade, né? Sobre se nós vivêssemos o individualismo sem a individualidade, nós não conseguiríamos sobreviver. Porque a gente precisa da individualidade da pessoa que, nesses momentos de pandemia que a gente viveu, um enfermeiro, um cientista para vacina, um cara que de ajuda comunitária. Então nós temos essa dependência da individualidade. E se viver sozinho, só eu por eu, a gente já tinha extinguido já a nossa vida há muito tempo. Então achei interessante essa comparação que ele teve por essa questão do nós não tem como a gente viver para nós mesmos sozinho. A gente precisa do outro. Querendo ou não, Sim. A gente precisa do outro. Por isso que o Rousseau trabalha muito a divisão de classes. O Rousseau diz o seguinte: é fundamental que haja divisão de classes. O problema não é a divisão de classes, o problema é exatamente a desvalorização das classes. Todas as classes deveriam ter o mesmo valor, porque nós precisamos. Nós precisamos das pessoas que nos atendam,
que nós precisamos das pessoas que colham os nossos lixos, nós precisamos uns dos outros. O que não pode haver na sociedade, conforme Rousseau, é o desvalor. A divisão vai acontecer. Então, a gente vive talvez uma das realidades que caracterizam o individualismo seria a falsa sensação de que nós podemos viver independente do outro. Então, mas vocês concordam comigo quando eu digo que o individualismo ele é mais um bem de consumo? Concordo. Porque é uma maneira que as pessoas têm de se alimentar de alguma coisa, de serem supridas numa condição, mas se a gente for analisar pela ótica do existencialismo, por exemplo, o individualismo nunca vai ser uma base de existência. Porque nunca ninguém vai existir no individualismo, nós vamos existir no coletivo, na relação. Então, logo, esse individualismo é um bem de consumo, que a sociedade de consumo, né, que é um termo cunhado por Bauman, se alimenta disso. E é o que nós estamos... Por isso, a sociedade adoece. Por isso que a sociedade está doente. É uma sociedade psicopatizada, porque ela vive uma realidade ou um mundo que não existe, que não é real. Não é real. Entende? É por isso que eu falo, por isso que eu acho que antes de ser um comportamento é uma lógica da nossa sociedade. Porque é que a lógica se a lógica do individualismo está ligada à lógica do consumo, é porque a lógica do consumo faz muito parte da nossa sociedade. Então a gente também se relaciona pensando nos termos que a economia dá, pensando no lucro, a gente se relaciona pensando no consumo, a gente se relaciona pensando no descarte. Então, por exemplo, eu compro um celular. Aquele celular ele vai me excitar, ele vai me dar prazer. Durante o quê? 1 mês, 2 meses? Depois vai vir um celular mais novo, eu vou descartar com tamanha facilidade aquele celular que eu tinha antes e vou comprar outro. Pelo menos essa seria o ideal, né? Quem não gostaria de ter a condição de fazer isso? Mas às vezes me parece que a gente também se relaciona com o outro dessa mesma forma. Eu te descarto a hora que você já não for mais interessante para mim. Eu te consumo, né? Eu consumo a relação, mas eu não crio na base vínculo. da conveniência, né? Até onde é tipo Exatamente. cômodo, né? Você se relacionar. Então, a gente faz isso, acho que com as pessoas, às vezes com a igreja. Não tá mais conveniente. E com as coisas. Então, tudo se mistura, né? Tudo se mistura. É a lógica da sociedade. É o lucro. Se você não me dá lucro, por que eu vou me relacionar com você? É onde tem aquela inversão dos valores, né? Você começa a amar as coisas e a usar as pessoas. Exatamente. Ao invés de usar as coisas e amar as pessoas. Exatamente. É a lógica utilitarista. Por isso que o individualismo caiu bem na nossa sociedade moderna. Exatamente. Porque a gente coisificou o outro. Sim. Coisificou outro. É uma terminologia muito usada, da coisificação. O ser humano se coisifica, é verdade. Coisifica. Muito usado isso. E é interessante porque quando o individualismo ele vem com dentro desse universo de uma roupagem da nossa sociedade, ele vem para suprir uma falta. Ele vem para suprir um vazio de certa forma. Porque o ser humano é um ser faltante. Tem um vazio, não é? O Dostoiévski fala que existe um vazio dentro da gente do tamanho de Deus, né? E esse vazio está aí. E as pessoas querem preencher esse vazio com o desejo. E aí ele tem o quê? Ele tem o celular que você disse, mas ele fala, o celular não faz sentido. Logo, o desejo não sustenta o vazio. O vazio é perene, ele continua lá, do jeito que está. Porque esse vazio é uma relação com a divindade, não uma relação com a coisa. Não é? E aí a gente tem esse universo dos individualistas que estão insaciáveis. Eu tenho o celular e daqui a pouco ele não me vale mais, o prazer não me dá. Né? É o Schopenhauer dizendo do desejo e do tédio, né? O pêndulo.
E vai viver assim. E vai ser assim enquanto as pessoas não se encontrarem com um Deus, que é o que supre esse vazio. E aí em Deus, a gente rompe com a individualidade. E para vocês, quais são as consequências para nós, para nossa própria vida, viver numa lógica de sociedade individualista? Por exemplo, nós temos vivido mais solitariamente, mais solitários ou não? Com certeza. Vivemos? Eu acho que sim. Da onde vem? Tá, a gente, por exemplo, pontuou aqui que uma das causas do individualismo seria a lógica do consumo. A lógica do consumo está na nossa sociedade e ela impacta a nossa vida das mais diversas formas, inclusive as nossas relações. Por isso nos tornamos individualistas. Tá, mas quais são as outras causas dessa lógica existir no nosso mundo? Por exemplo, a internet. Vocês acham que a internet foi uma condição especial nessa ascensão do individualismo? Sim, com certeza. Apesar da internet trazer tantos benefícios, a questão de pesquisa, busca, estudo, avanço, tecnologia, mas tudo é atrás de uma tela, né? O ser humano ele não tá perdendo a habilidade de se comunicar. Isso é óbvio, é fato. Te aproxima e te distancia. Isso há muitos anos, né? Vem se falando sobre esse termo de a internet te aproxima e te distancia. Mas é real, é muito real isso, né? Você vive atrás de uma tela escondida, você não precisa se relacionar realmente com as pessoas. A internet dá coragem para falar aquilo que você não falaria pessoalmente, você acaba passando limites na internet, aí pessoalmente você não consegue desenvolver essa habilidade de se comunicar e de falar com o outro. Com certeza, na minha opinião, ela super E é afasta, cômoda, muito deixa a gente mais cômodo, mais preguiçoso, né? Eu não quero me relacionar com a pessoa, não quero me relacionar pessoalmente, eu não quero ter que me desgastar com o outro, né? Então, tipo, tem internet que eu converso lá alguma coisa. E a internet... Eu acho que a tenho nossa medo. geração já não sabe o que é viver sem a internet, porque acho que a gente já nasceu com... Eu posso ainda Tecnologia piorar um na pouquinho a mão. situação, porque a nossa geração sabia, entre aspas, conviver. A geração agora vive para. Entendeu? Nós tínhamos uma geração passada, a nossa, que a gente aprendeu a conviver e descobrir a gente foi descobrindo e tal, aí depois a a geração atualidade. Y, né? Isso, a atualidade, Já a atualidade hoje da nossa geração eu falo com propriedade da Helena. É uma criança de 5 anos que sabe mexer com tecnologia do que minha mãe não sabe fazer. Sim. Às vezes até eu mesmo não sei fazer. Então é muita informação que às vezes é uma coisa boa, mas às vezes tem o seu lado... tudo, assim, coisa que você levou 10 anos pra aprender, Helena já vai... Ela já praticamente saiu da já barriga sabe, fazendo. entendeu? Uma coisa que me chamou muita atenção, né? Tipo, a gente teve uma reunião de pais na escola. Eles estão vindo para voltando para a escola nesse ano pós-pandemia, né? Tem isso também. E aí eles ficaram isolados em casa, muita tecnologia, e eles perderam a habilidade de se comunicar. Eles não sabem pedir, eles não sabem perguntar, eles não têm tolerância com o colega. E, tipo, tudo isso é reflexo de viver sozinho. E também tem uma coisa, não sei se tem a ver, mas os pais hoje em dia, as famílias, não tem aquele monte de criança igual Antigamente, no passado. Né? Acho que na nossa época já não era tanto. Agora então, o povo tem cachorro. A moda agora é mãe de pet, né? Mas é verdade. Sou mãe e pai de pet. É mais fácil você ter um filho doguinho do que um humano, né? Por quê? Porque dá menos trabalho. E porque, de certa forma, é mais fácil você Te supre um pouco, né? Te supre um pouco, então tá bom. Exatamente. O cachorro, ele vai refletir mais você do que uma criança.
A criança vai chegar numa idade que ela vai começar a se incomodar, que ela não vai ser só aquilo que você ensinou pra ela. Sim, porque ela é um indivíduo, ela tem a própria individualidade, né? Meu amigo, é porque você não conhece um shih tzu, bem do lado da sua cama a noite inteira. Agora, eu tenho a impressão que a internet deu uma segurança para a nossa geração que é muito refletido na fala da Yasmine, né? Então na internet eu posso ser quem eu não sou, eu posso Eu acho que esse pacote fantasiar. foi muito vendido pra todo mundo, de você pode ser quem você quiser e você precisa se amar e se colocar em primeiro lugar. Exatamente. Isso tá sendo difundido, pode ver nas músicas, séries, filmes, os E agora a artistas onda- falam muito disso. Agora onde você agora não pode só ser, você pode estar aonde você Se você quiser. quiser. Exatamente, é a questão do metaverso. Metaverso. Né? O metaverso é mais uma ferramenta que, na minha opinião, vem contribuir para a lógica do individualismo. E é nada mais, nada menos do que uma proteção. Então eu acho, pelo menos esse é um pensamento meu, que o individualismo ele nasce de uma profunda insegurança que nós temos com relação ao outro. E a internet nos protege disso. Então, por exemplo, a gente vive numa sociedade competitiva, certo? É uma sociedade capitalista extremamente competitiva, em que nós somos ensinados que precisamos ser o melhor, nós precisamos trabalhar mais, nós precisamos ser mais produtivos, nós precisamos ser mais espertos, porque do outro lado existe alguém que pode roubar o meu emprego. Isso nos causa insegurança. Quer ver outra lógica? Nós vivemos há 100 anos atrás, nos últimos 100 anos, duas grandes guerras que mostraram para o homem o que o homem é capaz de fazer. O Bauman trabalha muito essa ideia. Ele vai dizer qual é a lógica do condomínio. A lógica do condomínio é que a gente ganha liberdade se fechando para o outro. Eu estou me protegendo. Então eu me fecho naquele muro, vivo naquele muro e me sinto seguro dentro daquele muro. Mas fora do mundo existe um mundo complexo, de pessoas complexas que me causam medo, que me causam pavor. E a partir dessa lógica, que é uma lógica da nossa sociedade, essa lógica da insegurança, a gente vai se fechando pro outro. Mas sabe que isso acontece, tipo, tanto dentro da igreja também, né? Óbvio, que vem pra dentro da igreja. A gente tá até conversando com a Dani, né? A gente já comentou sobre isso várias vezes, que chegou um ponto que a gente falou assim, não, eu não quero fazer amizade. Eu não quero Não, social, não, pra a gente mim. mudou, prova viva, Não, estamos mudou, aqui, gente, mudou. né? Deus Mas é porque vocês encontraram bons amigos aqui, Ele né? fala assim, bons amigos. Ter que me desgastar e conhecer gente nova. É meio complexo. Não, é total, sabe? E aí eu tenho que, nossa, dispor de tempo. Tem que sair da minha zona de conforto. Nossa, Do meu cantinho quentinho. pra conhecer gente Sim, nova, eu li amizade, um negócio que fala que, um livrinho, né, que fala que o amor é pra corajosos, né? E o nosso tempo é tempo de pessoas covardes e narcisista, e só pensa em si, tudo que a gente tá falando aqui. E como é que a gente vai se doar pro outro se a gente tá mais preocupado em não se ferir? Ai não, porque fulano vai me machucar. Ai, eu vou ficar magoado. E não sei. Gente, é o bibelozão que ninguém pode. É Famoso intocável, né? dourado, né? Não, se coloca na prateleira. Alecrim dourado, isso aí foi muito falado também pela internet. A gente se considera um alecrim dourado, Cada que não pode. E tudo isso vai totalmente contra, né, o que a Bíblia fala. Você estar num relacionamento, seja amoroso, de família, com amigos, é você ser vulnerável de certa forma. Com certeza. Você se entregar, você se abrir pro outro, sabendo que ele pode te ferir, que ele pode. E as feridas te fazem crescer, e faz mas- parte do processo de crescimento. Mas a gente não quer ter esse trabalho. Não. A gente não quer isso. A gente quer ter uma vida perfeita e ser feliz toda hora, entendeu? O tempo todo. Acho que esse é um impasse. A gente Porque daí chega uma hora que acontece isso que o Marlon falou.
Que daí você vê e fala, mas não faz sentido, mas não supre. E a internet não supre, a série não sei o que lá não, a bebida não, a droga não, nada. Aí você vai chegando naquele ponto, você fala, meu Deus, o que eu vou fazer? E a sociedade continua falando, não, mas você pode. Você tem que se amar, você amar tem que se pôr em primeiro lugar. Aí não vai, chega uma hora que daí eu acho que é quando você começa a sucumbir e ficar muito pirado, porque você fez tudo o que falaram pra você fazer. É por isso que a galera Se amar demais e não dá Não dá certo. certo. Tenso. Então a gente volta à ideia de que o individualismo tem muito a ver com o egoísmo, Sim. né? Ou com hedonismo, prazer, e a gente sabe que relacionamento profundo nem sempre vai ser só prazer. Muito bem, tá legal até onde a gente chegou. Mas agora eu queria que a gente partisse de maneira mais profunda para a questão do individualismo e a Bíblia. A gente precisa conversar sobre os impactos que o individualismo traz à nossa individualidade. Aliás, que o individualismo traz à nossa espiritualidade, né? Nós já chegamos à conclusão, pelo menos o que parece, é que o individualismo é uma tragédia para a nossa sociedade. Certo? Embora todos nós podemos admitir que temos, em certa medida, enraizado em nós a lógica do individualismo, nós conseguimos reconhecer que ela nos faz mal. Precisamos dos outros e precisamos voltar a estabelecer relações profundas, amizades, amor. Precisamos voltar a isso. Tá. Individualismo é pecado? O individualismo eu acho que é uma tentação, né? Então se torna pecado. É uma tentação pro coração. Porque você está cercado daquilo que te interessa. Quem não quer isso, né? Tipo, você está cercado, se você só ter aquilo que você gosta, você está cercado por aquilo que te satisfaz, não tem nada que te incomoda. Eu acho que é um desejo de todos. Que não dá pra você viver sua própria vontade. A Bíblia não chama a gente pra isso. Jesus não chama a gente pra viver da nossa própria vontade, aquilo que você mesmo quer fazer, das suas próprias escolhas. Pelo contrário, nega-se a si mesmo, né? Sim. A Bíblia nos chama... Tá, a Bíblia não nos chama para fazer a nossa própria vontade. A Bíblia nos chama para estabelecer relacionamentos? Sem dúvida. Ela é totalmente... ela aponta totalmente para isso, né? Para as relações. Agora, uma coisa interessante de se pensar... Nós não vamos ver na Bíblia em nenhum lugar, em nenhum momento, uma premissa que baseie ou que fundamente o individualismo, porque não se encaixa aqui, né? É uma relação totalmente heterogênea. Não tem como linkar. Agora, a Bíblia é uma amostragem, é um texto que aponta as relações, a começar de Deus, né? Nos chama ao relacionamento e uma coisa complexa, autonegação. Autonegação, que é exatamente o oxímoro, que é exatamente a condição contrária do que o mundo hoje prega. Então o individualista não autonega. Ele se autopreserva, se autoalimenta. Se autoafirma. Se autoafirma, de certa forma. Agora a Bíblia chama a gente para autonegação. Aquele que quiser ganhar a vida tem que perdê-la. Por isso que eu falo que é um oxímoro, né? Uma contradição. Né? A gente pode pensar que o individualismo é uma consequência do pecado lá atrás. Ela era uma condição da nossa criação. Por exemplo, quando Deus nos criou, Ele nos criou individualistas?
Eu vou ser muito sincero, sabe? Eu não sei, a base que eu estou usando de pensar isso sou eu mesmo, né? Me arrisco. Eu não vejo que a concepção do individualismo esteja em nenhum lugar na Bíblia. Por mais que hajam comportamentos na nossa leitura individualistas. Mas o conceito individualismo, ele é moderno. Ele não é um conceito... um conceito... É uma visão minha, tá? Podem divergir o quanto quiserem. Existem pessoas aqui na Bíblia que poderiam ser definidas como individualistas, sim, mas nós teríamos que encontrar outro nome para essas pessoas, porque o termo individualismo, ele é um termo, para mim, da modernidade. Acho que na Bíblia ele, tem muita referência às pessoas perversas, né? Pode ser. Então a Bíblia não trata de individualismo, mas nós poderíamos pensar que a Bíblia trata de relações. A Bíblia não trata de individualismo como conceito, como termo conceitual. A Bíblia trata de individualismo numa outra roupagem, numa outra vertente, mas não trata enquanto conceito. Por exemplo, quando Deus diz, a gente parece que inverteu um pouco a lógica. Porque a lógica da criação de Deus não é bom que o homem esteja só. E é claro que naquele caso ele cria uma mulher, talvez falando do matrimônio, mas nós podemos pensar na questão da comunidade. Quando Deus diz não é bom que o homem esteja só, naturalmente ele está dizendo assim, é bom que o homem ande em comunidade, é bom que o homem ande com o homem, né? A humanidade ande com a humanidade. A gente inverteu, parece, essa lógica. A nossa lógica é antes só do que mal acompanhado. Antes só do que sofrer. Melhor ficar sozinho do que... Eu acho que não essa, mas a busca por alguém que me espelhe. Alguém que só traga para mim aquilo que eu quero. Não traga dor, não traga incômodo, não traga não. É a busca do você mesmo. Né? Você tentar encontrar você mesmo. É a lógica. E alguém que te satisfaça, Isso. né? Por isso que a Bíblia, quando Deus cria o homem, e depois ele cria, no caso do texto bíblico, a mulher, e Adão diz, essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. A lógica Adão se vê em Eva como uma condição de completude. Então, o que eu aprendo? Que nas relações nós nos completamos. É fundamental entendermos que nas relações nós nos tornamos inteiros. E fora das relações nós não conseguimos ser inteiros. Isso é muito, por exemplo, a gente tratou da questão de individualismo e individualidade. Por exemplo, aquele casal, ele tinha sua individualidade, eles eram diferentes. Né? Adão tinha uma forma, Eva tinha outra forma. Adão era uma forma masculina, Eva era uma forma feminina. Mas o que eu acho que quando ele diz assim, ela é carne da minha carne e osso do meu osso, ele está dizendo, nós somos um, mas esse um não me faz perder a minha individualidade. Mas me completa. Me completa, mas não me faz querer negar no outro aquilo que é natural do outro. Porque é como o Isaías falou, quando eu estabeleço uma relação que eu quero que o outro me espelhe, ou me espelhe, eu estou negando o que o outro é para que o outro seja o que eu sou. E essa não é a ideia. A ideia é o outro sendo como ele é, da forma como ele é, me completa. E Adão vê beleza nisso. Adão vê beleza naquela mulher. E é engraçado, porque quando eles pecam, uma das primeiras coisas que eles fazem é perceber que eles estavam nus. Tem alguma relação essa percepção de que os dois estavam nus depois da queda com essa questão do rompimento dessa relação ideal?
Eu entendo que sim. Porque a nudez, o estado da nudez é o estado da condição da miserabilidade, que eles se encontram. E quando eles caem, eles se veem fora da completude. É interessante isso. A partir da queda, é uma concepção também legal de a gente refletir, nós temos uma lógica ou uma consciência de que nós somos incompletos. Agora nós somos incompletos. O que nós vamos fazer? E aí essa relação entre os dois, entre Adão e Eva, deixa de ser uma relação que se autossustenta para ser uma relação agora que ambos vão se sustentarem. Entende isso? Que é o que a partir de aí tornou-se o ser humano. E qual a relação dessa intimidade, dessa integralidade entre Adão e Eva? É a mesma coisa da relação de Deus. Deus é uma relação Pai, Filho e Espírito Santo, correto? O que faz deles um só Deus? É exatamente são os seus atributos. Não é? O que faz de Adão e Eva uma só carne? Essa é a concepção. O que faz deles uma só carne a partir de agora? É a capacidade que eles têm em si mesmos de sua santidade. Eles são santos, imagem e semelhança de Deus. Com o pecado, o homem perde isso, o indivíduo perde, e perde a capacidade de serem completos, porque fora da santidade não há completude. O pecado, ele sempre vai ser um divisor, ele nunca vai ser o agregador. Pecado nunca ajunta. Pecado sempre rompe. Sempre rompe. Por isso que o desafio... Aí eu vou fazer uma outra leitura. Por que a sociedade está se tornando individualista? Nós poderíamos falar assim, não, ela não está se tornando individualista. Biblicamente, a sociedade está tornando cada vez mais pecadora. Cara... Sabe que eu nunca tinha parado pra pensar sobre isso. Mas faz muito sentido. Tipo... Porque o pecado separa. Então não há completude. Por que um relacionamento acaba? Porque ele perdeu a santidade. É simples. Os relacionamentos só acabam porque eles perdem santidade. Porque o pecado é que separa. A santidade, ela gera completude. Por que Deus é um só, Pai, Filho e Espírito Santo? Porque eles são santos. Então, essa é uma lógica maravilhosa para a gente se pensar. Como que a gente vai fazer com que uma igreja seja unida? Gerando santidade. Então a gente, por exemplo, Deus é uma comunidade. Com certeza. Sem dúvida alguma. Que nos inseriu nela. E que nos requer o quê? Olha que coisa interessante. Deus é uma comunidade que nos insere nela. E requer da gente o quê? Santidade. Porque Deus sabe que o pecado rompe com eles. Mas o que nos agrega a eles, o que nos ajunta, o que nos gera relação, é santidade. Então o pecado sempre vai romper com as relações. Sempre. A gente pode ver, por exemplo, que a gente já citou Adão e Eva, mas depois o próprio filho do casal, Caim e Abel. Também por conta do pecado ao rompimento, né? Então a gente percebe que a criação em si, o desejo de Deus é para que a criação seja uma comunidade. Sim. Como Deus é uma comunidade. E eu acho legal a gente pensar ainda nessa ideia de que Deus não mudou esse pensamento, é que a Bíblia vai nos mostrar Deus chamando um povo. Mesmo quando ele chama indivíduos, ele chama indivíduos para criar a relação da comunidade. Então, por exemplo, quando Deus chama Moisés, levanta Moisés, ele levanta Moisés não para salvar um ou outro indivíduo e deixar com que esses indivíduos vivam a vida conforme eles querem. Ele convida aquela comunidade, ele levanta Moisés para reestabelecer relações, que é a relação da comunidade, do povo. E a comunidade se baseia e se fundamenta sempre na santidade. Santidade. Tanto que logo depois a comunidade não vive desregrada, se assim podemos dizer.
né? Mas agora, tipo assim, mas a gente não quer viver assim dentro da igreja, né? A gente quer viver como... Tipo, não quero me envolver com essa galera. Eu quero estar lá no domingo, mas eu não quero me envolver com essa galera, entendeu? Eu não É quero. questão acho que é da visão da base de troca, né? É o que a gente vê muito por aí. Eu vou esperando ter algo em troca. Mas sabe que por muito tempo na minha vida eu, tipo, ficava pensando, tipo, o que essas pessoas têm a ver com a minha vida? Tipo, nada, né? O que essa galera tá querendo dar palpite, gente? E demorei muito tempo pra entender o quanto a gente precisa de pessoas, né? Você vê, Jesus ora. A oração de Jesus em João 17. Eu rogo-lhes para que eles sejam um, assim como nós. Assim como eu sou um com o Pai. Então, o pedido, a intercessão de Jesus, que na verdade é uma intercessão, é para que nós sejamos um. E a gente precisa pensar o seguinte: a Bíblia diz lá em Efésios que fomos chamados antes da fundação do mundo para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis. O propósito de Deus sempre vai ser para que sejamos santos. E a comunidade, reforço isso, porque é uma coisa meio de eureka aqui, né? De descoberta mesmo, isso é legal, né? A comunidade se fundamenta na santidade. Sem santidade não há comunidade. Sem santidade não há igreja, não há coletivo. Esse é um dos motivos que Deus dá a lei àquele povo, logo depois de chamá-lo. Para tentar mantê-los dentro de uma condição comunitária. Porque naquele caso era a expressão da vontade dele. E tanto que grande parte da lei, pelo menos os 10 mandamentos, está relacionado à questão da minha relação com o outro. Sim. A primeira sim, é uma tijolada, né? Exatamente. Então, a Deus e ao próximo, porque Deus, como eu mesmo. Exatamente. Porque Deus poderia ter dado um monte de lei lá que dissesse respeito a ele mesmo. No sentido assim, não faça isso contra mim, não faça aquilo contra mim. Mas parece que Deus está dizendo o seguinte na lei, porque é a expressão da vontade dele. Quando você faz algo contra o outro, você está fazendo contra mim. Ou seja, é o coletivo aí. É o coletivo, exatamente. Então, se você cometer adultério, você não apenas está rompendo a relação com o outro, mas também como você está fazendo algo contra mim. Então, eu me sinto, não sei se a gente pode dizer isso, né? Eu me sinto, como se Deus estivesse dizendo, eu me sinto agredido. Isso aqui vai para a internet, né? Mas é como se Deus dissesse assim: eu me sinto agredido por aquilo que você faz no outro, pela agressão que você comete no outro. Sim, eu me sinto ofendido, Mas né? Jesus fala isso. Ele diz que quando... ele diz para Pedro, ele indaga ele, né? Que quando você ofende um irmão, você está ofendendo a mim. Quando você ofende uma pessoa, você está ofendendo a mim. Exatamente. Então é um Deus porque é um Deus que nos chama para fazer parte dele, né? Então, quando a gente rompe na relação com aquele que foi chamado por Deus, aquele que é amado por Deus, Deus também se sente da mesma forma agredido. Então Deus chama um povo, Deus chama uma comunidade. E essa comunidade é Israel, essa comunidade cresce, mas aí vem a igreja. Aí vem para a nossa realidade. Nós somos essa nova, se assim podemos dizer, ou a continuação dessa comunidade santa que Deus chama para ser um. Como o pastor Marlon diz, João 17, a oração, que eles sejam um. A gente tem, por exemplo, Paulo escrevendo sobre o corpo, novamente trazendo a questão da unidade, ao mesmo tempo pontuando a individualidade, né? Então ele vai dizer assim, cada um de nós somos partes do corpo, somos membros de um corpo, fazemos parte desse corpo onde Cristo é o cabeça, mas cada um exerce a sua função, ou cada um tem a sua característica. Eu vou perguntar pro pastor aqui da mesa. A igreja
A igreja tem entendido isso? De forma complexa, eu respondo que superficialmente, talvez. Não sei. Eu acho que hoje a igreja ela é formada muito pelo pensamento individualista. Há muito individualismo na igreja. É uma força muito pesada, né? A gente vê pelo serviço. Nós não temos mais uma igreja que serve. Nós temos uma igreja que quer ser servida. E talvez a palavra serviço seja uma coisa a se pensar. Nós não temos mais... As igrejas sofrem hoje pela falta de pessoas que servem. Eu tenho percebido que, pelo menos essa é uma impressão no pouco tempo que eu caminho, é que muitas vezes grande parte da nossa ação pastoral é lidando com conflitos. Isso é reflexo desse mundo individualista ou não? Isso é uma realidade natural na igreja? As pessoas parecem que estão cada vez mais difíceis de se relacionarem umas com as outras. A gente não pode dissociar a igreja do mundo, né? Digamos assim. É claro que a demanda da igreja hoje é a demanda do mundo. Então, naturalmente, os processos aí, né? Os conflitos são resultantes disso aí. Pessoas cada vez mais individualistas, mais hedonistas, mais narcisistas e tantos istas que existem, né? E com menos santidade. Menos santidade é igual mais contrariedade. Mais quebrado. E a nossa espiritualidade, como fica nisso tudo? Ai, tô pensando. É muita informação. Não, mas eu tenho uma pergunta também pro pastor. Não, você falou da gente ser da igreja superficial, pessoas superficiais. E uma vez num culto você também falou que a gente vai pra igreja, tipo, é meio que um cultinho sozinho. Você tá lá sentado, tá todo mundo lá, mas você tá ali no seu culto. Você não tá adorando em comunidade. E essa coisa de ser superficial. Tipo, eu não sei, a gente conhece a Cristo mesmo, tipo, pra agir assim, dessa forma, estando ali, às vezes, 2, 5, 10 anos, tá ali, diz que conhece o Evangelho, mas continua com muitas atitudes egoístas e tudo mais. A gente não mergulhou, a gente é esse superficial, tipo, a gente conhece só um pouco. Eu fico pensando em relação a isso, tipo... A gente é crente mesmo ou a gente só tá brincando, a gente tá esquentando? A gente só tá esquentando ainda. Eu posso completar? Mas aquele crente morto, né? Completa, talvez ficou Eu confuso, vou né? Porque eu completar. falei Não, muitas é que eu fui pensando aqui também. Será que a nossa superficialidade na relação com o outro vem da nossa superficialidade da relação com Deus? Ou será que a nossa superficialidade na relação com Deus vem da nossa superficialidade na relação com o outro? Vamos pensar. Let's think now. Vamos por partes, como diria Jack. Eu vejo assim. Nós estamos vivendo uma crise espiritual na igreja, sem precedentes. Nós estamos, sim, cada vez mais mundanizados por conta dessa demanda que o mundo está trazendo. Isso é claro. Nós não falamos de santidade, nós não falamos de serviço, nós não falamos de cruz. Então, os nossos ambientes são ambientes em que as pessoas elas têm um frenesi. Elas trazem ali o coração desejante e se alimentam disso. Então, é claro que essa superficialidade é a ausência da intimidade com Deus. Eu vou arriscar, mesmo que isso seja um conteúdo publicado. Eu acho que a gente precisa aprender a ser crente.
Só que pra gente aprender a ser crente, a gente tem que ser menos religioso. E aí tá um grande desafio. Porque o cristianismo não nos chama para religião. O cristianismo nos chama, aí eu vou voltar, para autonegação. É simples. Pegue a sua cruz e me siga. É simples. Quem quiser perder a sua vida, ganha lá. Então, a lógica é a autonegação. Nós não temos mais isso. Então, quando a gente não tem essa relação com Deus, quando a gente não tem a intimidade com Ele, nós não temos a intimidade com o outro. Quanto mais íntima de Deus você estiver, mais aberta ao outro você vai estar. Porque eu fecho dizendo o seguinte: quanto mais de Jesus estiver em mim, mais eu vou sentir a dor do outro. Se eu vivo uma sociedade em que eu não quero ver a dor do outro, então menos de Cristo eu vou conseguir ser. Mas você sabe que a gente tinha refletido um pouco, algum tempo atrás, sobre isso, né? Ficava pensando, como que eu vou me relacionar com Deus? Eu não consigo me relacionar com as pessoas. Tipo, eu tenho essa dificuldade, né? De relacionamentos profundos e tal. E aí eu ficava pensando sobre isso, eu não consigo me relacionar com o outro, tipo, nada, né? Mas é exatamente isso, né? É porque, por exemplo, antes de Jesus falar sobre as bem-aventuranças, o texto diz que ele chamava para si epiléticos, endemoniados e paralíticos. É uma amostragem. Nós talvez não usaríamos a literalidade do texto, mas usaríamos a figura que o texto traz. Jesus Cristo é a representação ideal de alguém que abre o ventre e traz para dentro do seu ventre endemoniados, epiléticos e paralíticos. Agora, trazer pessoas assim para o nosso ventre, é impossível trazê-las sem sentir a dor delas. No individualismo, não existe a dor do outro, existe a minha necessidade. Então, o cristianismo apela para que nós sintamos a dor do outro. Não tem como não ser assim, né? Então, o cristianismo é o total oposto do individualismo, da lógica individualista. Completamente, completamente. Porque o cristianismo aponta a gente para a cruz, para o sacrifício. João vai dizer na primeira carta dele, 1 João 3,16, ele diz: nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Ou seja, quando nós olhamos para Cristo e para o sacrifício de Cristo, nós nos recordamos que devemos nos doar para o outro. Isso é um desafio, porque me doar tem a ver com abrir mão de mim mesmo. E na lógica consumista, eu quero mais, eu quero ter. E me doar requer abrir mão. Que volta na questão da autonegação. É por isso que eu acho que a gente chega em dois extremos importantes aqui nesse papo. E dois extremos de uma única expressão, que é a expressão amor. Só que validada nos extremos. Ou você ama, ou você se ama totalmente, integralmente, sem espaço para nada, que é o individualismo. Ou você ama o próximo. Então, nosso grande desafio está na lógica do amor. E é o desafio da igreja. Porque o mundo só vai reconhecer Jesus quando olhar para dentro da igreja e ver dentro da igreja o amor. Caso contrário, estamos fadados ao fracasso. Que assim seja, né? Então que a gente possa devagarinho chegar nesse ideal de relação, que a gente possa compreender que o reino de Deus é o nosso referencial, não a lógica do mundo, e que Jesus venha nos santificar de tal forma que ele venha restabelecer relações profundas, que a gente possa
ser instrumento de cura, que a gente possa abrir também o nosso ventre para que a gente possa receber quem precisa, que a gente possa se doar também um pouco para o outro, doar do nosso tempo, né? Que é um tempo tão nosso, tudo para nós, né? Um tempo tão precioso, mas que a gente possa voltar a essa ideia de que Deus chama uma comunidade. Deus não chama indivíduos apenas, Deus chama uma comunidade, que a gente possa alcançar isso. Amém. Amém? Amém. Então, amém.